Irmãos, queridos, eu vou começar hoje uma série de mensagens nos 10 mandamentos, ok? Está lá em Êxodo capítulo 20, depois há uma repetição em Deuteronômio, que nós vamos ler parte dela hoje. Se você quiser se aprofundar naquilo que eu estiver falando, eu vou me basear na Bíblia, obviamente, e também neste livro, Palavras do Fogo, de Albert Moeller, não sei a pronúncia do seu sobrenome aqui, tá certo? Esse livro é editado pela Cultura Cristã, se você quiser adquirir, é na editora da nossa igreja, tá? Você pode acompanhar as mensagens, tá? Palavras do Fogo, Albert Moeller Jr., tá? Como ouvir a voz de Deus nos 10 mandamentos, tá? Então nós vamos ter 10 domingos nesse tema, sem cansar, eu espero. Pastor, e se eu perder algum deles? Todos esses sermões vão ser disponibilizados no YouTube, no canal do YouTube da igreja, tá? Hoje, particularmente, né, nós vamos ter uma palavra de introdução a essa questão dos 10 mandamentos, que nós vamos investir uns 20 minutos nessa introdução, tá? Para iniciar essa série de mensagens. E depois, cada mensagem vai ter a mesma introdução. Não quer dizer que eu vou repetir a mesma introdução. Quer dizer que lá no YouTube, para quem vê, eu quero ouvir sobre o mandamento não matarás, vai ter a mesma introdução para que ele possa entender um pouco esse espírito dos 10 mandamentos, tá? Então, ouvindo Deus através dos 10 mandamentos, tá? Esse é o tema dessa série de mensagens, tá certo? Depois, se Deus nos permitir, quem sabe a gente pode disponibilizar também em pendrive, se você quiser. Isso é fácil, é só você nos procurar aqui na igreja e todas as mensagens você vai levar num pendrive para ouvir lá no seu celular, não sei, o computador, assim. Fica à vontade, tá certo, gente? Abra sua Bíblia, então, para iniciar a nossa conversa, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 4. Deuteronômio, capítulo de número 4. Deuteronômio, capítulo número 4, a partir do verso 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Vamos ler juntos o verso 35? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Nenhum outro há senão Ele. Mensagem do dia de hoje, mensagem número 1. Nenhum outro Deus, nenhuma outra voz. O primeiro mandamento, irmãos, não está aqui conforme nós conhecemos nessa declaração. Daqui a pouco nós vamos ler lá em Êxodo capítulo 20. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Mas pastor, por que o senhor leu aqui Deuteronômio capítulo 4? Porque eu quero explicar uma coisa antes. Os 10 mandamentos eles foram dados por Deus, lá no Monte Sinai, ou Monte Horebe, para Moisés. E os 10 mandamentos é o único escrito deixado pelo próprio dedo de Deus. Foi Deus propriamente que escreveu naquelas tábuas de pedras, cunhadas
por Moisés. Ele mesmo escreveu cada um dos 10 mandamentos. Por isso aqui, irmãos, o livro de Deuteronômio nos chama a atenção. Que coisa maravilhosa Deus está perguntando para o povo. Olha para o tempo passado, até os dias de hoje, se algum povo ouviu a voz de Deus e permaneceu vivo. Se algum povo ouviu a voz de Deus como tu ouviste, é Deus falando com o seu povo. Povo este, irmãos, que foi tirado lá do Egito, depois de 4 centenas de anos de escravidão. Este povo é tirado lá do Egito e cuidado por Deus durante o período do deserto. Mas tão somente 3 meses depois do início dessa caminhada, quando Moisés sobe para o monte, a fim de falar com Deus, lá, irmãos, conforme Moisés se demorava em voltar, o povo lá embaixo já construía um bezerro de ouro, fazendo um Deus para si. Quando Moisés desce, ele, tomado por um sentimento, talvez um dos mais horríveis, porque é difícil imaginar a situação de Moisés, depois de ter passado com aquele povo tamanha história, tamanho acontecimento maravilhoso lá no Egito. Então, somente 3 meses já constrói um Deus para si. Moisés quebra aquelas primeiras tábuas dos 10 mandamentos. O fato é, irmãos, que este povo, ao sair do Egito, precisava ouvir a voz de Deus e ele falou. Como é que nós sabemos o que sabemos hoje sobre Deus? Como podemos afirmar que sabemos alguma coisa sobre Deus? Porque ele falou. Nós vivemos hoje, irmãos, uma crise, um momento difícil, porque falar de um Deus único, invisível, imortal, talvez seja um esforço audacioso demais. É um esforço audacioso demais. Se nós não tivéssemos a convicção daquilo que sabemos, nós não poderíamos falar coisa alguma sobre Deus. Só podemos falar porque Ele falou primeiro. Por mais que nos aventuremos, conforme já escreveu o apóstolo Paulo, ainda que tateando, procurando achar alguma coisa divina, por mais, irmãos, que olhemos para a natureza e venhamos, através de um processo lógico, mental, talvez fazer uma reflexão sobre alguma coisa, ou alguém ter criado tudo isso. Todavia, irmãos, diz a Sagrada Escritura, que esta revelação natural não é suficientemente poderosa para dizer a respeito do caráter de Deus, ou de quem Deus é, ou do que Ele exige de quem Ele criou. Deuteronômio capítulo 4, irmãos, é aquilo que nós chamamos de tratado de suzerania, na qual o conquistado recebe da parte do conquistador um acordo, porque agora ele foi rendido, perdeu a batalha, depois todas as suas armas, não tem mais força alguma, e agora aquele que conquista estabelece um tratado. E esse tratado, irmãos, está escrito em seu título em letras garrafais. Não há outro Deus, senão o próprio Deus. Não há outro. E a fórmula, irmãos, que Deus dá para o seu povo é muito simples. 3 verbos. Ouçam. Ouçam. 2, obedeçam. E 3, vivam. Todos esses 3 verbos estão interligados aqui. Esta aliança, esse tratado que Deus faz com o seu povo no monte, era muito claro, foi muito claro. Obedecer levaria a vida, desobedecer levaria a morte. As gerações testemunhariam, e de fato eles testemunharam a morte de seus pais no deserto. Deuteronômio, portanto, irmãos, é o livro que nós podemos chamar de
a segunda entrega da lei. Pois no capítulo 5 aqui de Deuteronômio, há uma repetição dos 10 mandamentos que foram entregues algum tempo atrás. Está lá em Êxodo capítulo 20. Por que há essa repetição? É porque por mais uma vez, Deus agora relembra o povo. Não é apenas ouvir, mas chamar a atenção para que precisa ser obedecido. E Deus chama a atenção não somente para o texto em si, para o mandamento em si, mas para o contexto no qual o mandamento foi dado. Foi dado, irmãos, dentro de uma revelação que os estudiosos chamam de revelação relacional. Ou seja, é um Deus e o seu povo que se relacionam. E dentro desse ambiente de relacionamento, está aqui entregue os 10 mandamentos. Deus falou, mas dele não se extraiu ou se viu aparência alguma do seu ser, mas se ouviu a sua voz. As palavras saíram de sua boca. Deus, que não quer ser visto, que não faz questão de ser visto, mas que faz questão de ser ouvido. Há um tremendo contraste aqui, irmãos, que nós precisamos estabelecer, e que a Bíblia deixa muito claro. Os ídolos são silenciosos. Eles são vistos, mas não falam nada. Eu quero dizer, irmãos, que houve uma grande misericórdia no Monte Sinai ou no Monte Horebe. A misericórdia de Deus não começa no Novo Testamento ou não começa na cruz. A misericórdia de Deus começa quando Ele resolve falar com o seu povo, ou falar com as pessoas, ou até mesmo falar com Adão e Eva. Ele poderia não ter falado. Estamos acostumados a enxergar a misericórdia somente na cruz, mas a misericórdia no Monte Horebe, porque Deus resolveu falar. Talvez a passagem, irmãos, de 1 Reis capítulo 18, seja emblemática para nós entendermos um pouco mais sobre esse assunto. 1 Reis capítulo 18, nós temos a história de Elias enfrentando os profetas de Baal. Há um desafio ali. Os profetas são provocados a invocarem a Baal, e eles assim o fazem, se ferem, arrancam sangue do seu próprio corpo, durante horas e horas e horas a fio, fazem tudo, todos os seus rituais, mas Baal permanece em silêncio. Naquele caso, irmãos, os falsos profetas tentaram ouvir Deus, ou o seu Deus, ou o Deus deles, Baal. Mas não houve resposta. O céu permaneceu em silêncio. Aquele, irmãos, que segundo o conhecimento, ou segundo a afirmação dos profetas falsos, aquele a quem eles atribuíam o poder de governar aquilo que caía do céu, a chuva, os trovões, permaneceu em silêncio diante de Elias. Mas quando Elias invoca o Senhor dos Exércitos, fogo do céu cai, consome o holocausto, e o fogo lambe até mesmo a água que escorria em volta do altar. O que aconteceria, irmãos, se Deus não tivesse falado para nós, ou falado conosco, ou falado ao seu povo? O que haveria? Ou o que não haveria? Nada de certo ou errado, irmãos, haveria na nossa sociedade. Dentro de uma cosmovisão bíblica, irmãos, não importa em qual sociedade você esteja focando, olhando, ao tentar responder essa pergunta. Nós cremos, irmãos, numa visão teocêntrica das coisas. Deus criou todos os seres humanos. E eu gosto de pensar como Calvino, que ele fala que todos os seres humanos são criados, ou foram criados, com uma semente divina, que ele diz lá em latim,
que talvez a gente possa dizer de centelha, uma faísca. Todos foram criados, irmãos, com alguma coisa que o leva a pensar no divino, que o leva a pensar em algo além de si mesmo, ou alguém além de si mesmo, ou a tentar dar respostas para as coisas. E esta centelha divina leva o homem a duas coisas: a piedade, a religião, mas também o leva à idolatria. Se Deus não tivesse falado e dado a ordem, irmãos, é claro, os homens criariam os seus deuses e tentariam, cada um à sua forma e à sua maneira, dar resposta para o mundo à sua volta. Mas há uma coisa, irmãos, que eu não creio que existe uma resposta a partir da própria sociedade. É um instrumento que põe freio. Um muro levantado diante dos homens dizendo: você não pode fazer isso. Porque se deixarmos os seres humanos, irmãos, segundo o seu próprio prazer e sua própria vontade, assim como acontece hoje numa sociedade sem lei, largada sem ordem, os homens se matam, se destroem, não há ética, não há respeito. Nós cremos, irmãos, num mandamento que nos foi dado da parte de Deus. É Ele quem diz: não há outros deuses. É Ele quem diz: não mate. É Ele que diz: não cobice. É Ele que diz: não construa imagens. É Ele quem diz. O nosso direito, irmãos, na nossa sociedade, assim pensamos, vem do alto. E se de alguma forma a gente tenta bolar algumas leis, irmãos, ela só é possível porque algo veio do céu para nós. Deus resolveu falar. Portanto, irmãos, ninguém é indesculpável. Nós sabemos. Deus já falou o que pode e o que não pode. Nós sabemos somente porque Ele foi misericordioso conosco e resolveu falar. Um Deus soberano, livre, plenamente livre, sempre eterno, não há nada que o obrigue a falar, mas Ele quis falar. Tudo a respeito de Deus, irmãos, é para o nosso bem. Deus não criou coisa alguma para que o homem fosse infeliz. Muitas e muitas pessoas, irmãos, quando vão falar a respeito disso, e principalmente aqueles que não resolveram estudar a Bíblia e se aventurar na teologia, vão dizer que Deus criou um jardim maravilhoso, colocou uma placa de não pise na grama mais bonita, para que quem não pudesse pisar fosse infeliz. Na verdade, é justamente o contrário. É por causa da forma com a qual nós somos criados. E tão somente, irmãos, em decorrência disso, tendo perdido a nossa liberdade no Éden, agora tendo a inclinação para o pecado, é que a lei, irmãos, tem muito mais valor para nós, dizendo: você foi criado com limites. Ele falou isso. É para nossa redenção. Ou seja, se Deus falou, então Ele é redentor desde o início. Desde quando fomos criados, Deus é este redentor. E nos criou, irmãos, e nos dando leis também para que obedeçamos. Não é para termos uma vantagem de conhecimento, ou como os estudiosos dizem, uma vantagem epistemológica. Ou seja, Deus, nós sabemos quem é Deus, o resto não sabe. Não é para termos esse ufanismo. Não é para sermos também intelectualmente estimulados, para dizermos que temos uma capacidade melhor do que os outros. Mas Deus nos deu os seus mandamentos para que obedeçamos, para confiarmos e também para testemunharmos. Era para que aquele povo, ao entrar na Canaã, ao entrar na terra prometida, fosse um povo diferente. Daqui a pouco vocês vão entender um porquê. Aquele povo deveria testemunhar a respeito desse Deus. Da mesma forma, nós, irmãos, anos e anos depois, também ouvimos a voz de Deus. Vamos lembrar de Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. A voz de Deus se encarna em Cristo. Nós não estávamos no Monte Horebe, mas também ouvimos Ele falar. E não morremos.
Então, há uma ordem clara para que saiamos e também falemos. E a diferença, irmãos, é que nós, além de entendermos, podemos estar junto a Ele nessa caminhada do testemunho. Aqueles que pela misericórdia e graça ouviram, não estão inventando coisa alguma. Nós podemos testemunhar sobre esse Deus, porque Ele falou, não é invenção minha, nem tua, nem da nossa denominação, ou nem de qualquer outra igreja. Nós sobrevivemos à sua voz, pela sua misericórdia. Estamos aqui, irmãos, nesse lugar, nesta igreja, nesse templo, porque Deus falou não apenas por meio do fogo, mas também por intermédio do seu Filho, em cujo nome nos reunimos como igreja. A voz do Monte Horebe, a voz do Sinai, aponta para o cumprimento final, que é a encarnação de Jesus Cristo. A palavra de Deus, a sua voz se encarnou e falou diretamente aos contemporâneos de Cristo. E fala conosco, porque Ele preservou a sua palavra e chegou até nós. Sim, o povo evangélico é um povo de um livro. Louvado seja Deus. Porque nós não construímos as nossas próprias leis. Elas nos foram dadas por Deus. Essa é a grande diferença. O povo evangélico é sim o povo de um livro, no sentido de que este livro tem autoridade porque ele foi dado por Deus, inspirado por Deus. Não é uma construção humana. Ele falou, e falou claramente, inequivocamente, nos 10 mandamentos. Agora, irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo número 20. Nosso primeiro mandamento. Nenhum outro Deus, nenhuma outra voz. Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito na casa de servidão. Vamos ler juntos? Não terás outros deuses diante de mim. Vamos de novo? Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Por que que os 10 mandamentos têm alguma coisa a ver comigo? Olha, irmãos, quem explica isso claramente é o apóstolo Paulo. Lá em Romanos, capítulo número 15. Paulo diz assim: tudo quanto foi escrito, outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. É tremendamente errada a visão de que, olha, o Antigo Testamento, o que eu quero do Antigo Testamento são as bênçãos. São aquelas declarações que fazem com que, eu vou entrar na terra prometida, e a gente diz assim, eu tomo posse. Sabe aquele discurso, irmãos, que a gente enxerga os textos do Antigo Testamento somente ao nosso favor? Quando a gente tenta se incluir ali dizendo o seguinte, olha, eu sou como esse povo na terra prometida e tal. Olha, gente, se você quiser fazer essa interpretação, a mais correta, eu penso que é encarar a terra prometida como a terra que o Senhor nos prepara, como o lugar que Deus nos tem preparado. Então, assim, cuidado para você não enxergar coisa que o texto não está falando. Por que que nós devemos focar nos 10 mandamentos? Paulo já respondeu. Porque viver nos dias de hoje é viver numa época, irmãos, que nós podemos chamar de antinomiana, antinormas, antileis. Esse mundo contemporâneo, para este mundo contemporâneo, Deus não é o legislador. Para muitos, falar que Deus ainda legisla é uma superstição que deve ser superada. Nós é que mandamos. Não tem nada a ver com Deus. Eu recentemente estava ouvindo alguém falar a respeito
de retirar os crucifixos das repartições públicas, né, das prefeituras, escolas, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, especialmente do Congresso Nacional. E aí um historiador brasileiro disse o seguinte: olha, tirar o crucifixo do parlamento brasileiro seria muito bom, porque quando Jesus foi crucificado, ele estava do lado somente de 2 ladrões. É bom que tire hoje. Isso aí é ele que responde lá. Por que nós devemos, irmãos? Por que talvez não faça diferença alguma para nós tirarmos um crucifixo das repartições públicas? Porque nós não acreditamos que a força de um objeto, ou que um objeto tem alguma força para influenciar a mentalidade, os valores e as leis de alguém. Para nós não faz diferença alguma, irmãos, estar escrito Jesus numa repartição pública, nem mesmo numa camiseta de um evangélico, se dentro do seu coração as leis do Senhor não estiverem ali impressas. A internalização das leis é a proposta colocada por Jesus. Nós vamos chegar daqui a pouco a conversar um pouquinho mais sobre isso. Agora imagine comigo, um tempo em que Deus não é o legislador. Por que nós, irmãos, precisamos dos 10 mandamentos? Então, somente por uma coisa. Faça uma analogia. Volte agora para Êxodo 20 e tente olhar a sociedade do dia de hoje. Êxodo 20. Imaginemos o povo liberto, tirado do Egito, entrando na terra de Canaã, cercado de pessoas que estavam absolutamente confusas a respeito do que é que Deus exigia desse povo. Esse Deus que é libertador, esse suzerano, o que é que ele requer? Yahvé, o Deus de Moisés, o eu sou, o que é que ele exigiria? Ele seria como Baal, que queria o sangue de seus adoradores, se flagelando, como aconteceu em 1 Reis, como aconteceria em 1 Reis capítulo 18. Ele seria como Astarote, exigindo desordem sexual de toda espécie. Ou seja, para cultuar essa deusa, ou esse Deus, depende do momento, que era bagunçado o negócio, já naquele. Se iriam para lugares um pouco mais afastados e acontecia qualquer tipo de desordem sexual, de todas as espécies. Pior do que existe hoje. Ou seria como Moloque, que exigia de seus adoradores que crianças inocentes fossem colocadas em suas mãos enormes, incandescentes. Crianças vivas eram colocadas nas mãos dessa estátua. Porque ao mesmo tempo que Moloque exigia santidade, também precisava aplacar a sua ira. Olha que coisa, que incoerência. E para aplacar a ira desse Deus, sacrifícios humanos eram feitos, e de crianças. Alguns anos atrás, irmãos, foram ampliar, antes dessa guerra lá, né, claro, o aeroporto de Damasco, e encontraram uma cova enorme, datada dessa época, repleta de ossos de crianças. Qual era? O que era esse Deus? Conhecendo então, irmãos, esses detalhes. Agora, veja o dia de hoje. Você não tem ideia do que as pessoas fazem, irmãos, as escusas, do que as pessoas são capazes de fazer, né? Tem gente nesse mundo, irmãos, que é capaz, por causa de dinheiro, matar o seu cônjuge, esquartejá-lo dentro de uma banheira, dividir em malas, entrar no elevador, colocar no porta-mala, tranquilamente, sorrir para o porteiro, dirigir numa rodovia, dar sumiço nessas malas
voltar para o seu apartamento, dar mais uma caprichada em tudo, pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Você deve estar chocado com isso, né? Mas tem gente nesse país e nesse mundo que é capaz de pegar um dinheiro que é destinado a comprar vacina para criança, para evitar que essa criança tenha sarampo, poliomielite, que pode deixar essa pessoa sem andar. É capaz de pegar dinheiro destinado para vacina de criança e comprar anel para sua esposa. Esse é o ser humano que está por aí, irmãos. Tem gente que é capaz, irmãos, das mais alucinantes atrocidades. Agora, olhando para esse texto aqui, irmãos, será que Jesus diminuiu a força da lei? Ele mesmo, Jesus, foi um legislador. É só olharmos para o Sermão do Monte. Lembra da fórmula que Jesus utilizava? Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Como é que Jesus dizia? Está lá em Mateus capítulo 5. Jesus realçou a força da lei, levando-a a um caráter ainda mais elevado. Qual é o caráter que Jesus eleva? É o caráter da interioridade. Ainda aqui, irmãos, estamos com as tábuas da lei, em Êxodo capítulo 20, escritas pelo dedo de Deus, colocadas por Moisés, para que o povo soubesse. Ainda estamos, irmãos, de certa forma, deixa eu me fazer entender, um aspecto ainda da exterioridade da lei, está diante dos olhos. Mas quando Jesus diz assim, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu digo uma coisa para você. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou. Jesus, esse legislador, não está anulando, mas está aumentando a força da lei, dizendo que há uma maldade, há algo no nosso coração, irmãos, que precisa da lei de Deus para ser tratado. Porque agora nós não estamos, irmãos, tão somente debaixo de uma lei qualquer, mas estamos debaixo da lei de Cristo, debaixo da lei de Cristo na nova aliança, que tem uma nova dimensão, que tem um poder diferente, que tem uma amplitude, que tem um alcance diferente. Porque agora, irmãos, ela não somente tem que estar diante dos nossos olhos, mas tem que estar dentro de nós. Então Jesus não anulou a lei, pelo contrário. Ele pegou os 10 mandamentos, no meu entendimento. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você vai amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pegue os 10 mandamentos, encaixe ou nesse primeiro ou nesse segundo. Você vai ver que o espírito da lei é o que Jesus está dizendo. O que se estabelece nesse primeiro mandamento, irmãos, são pelo menos 4 coisas. A primeira delas. O primeiro mandamento estabelece o monoteísmo. Por que é necessário o monoteísmo? Lembra daquilo que eu falei da citação de Calvino? Há umas semenas divinitas, ou seja, uma semente divina, que vai levar o homem a adorar. A questão é a quem adoramos. Esse autor desse livro diz que na sociedade americana, e eu penso que na nossa também, há várias divindades modernas. Uma delas é a divindade bem intencionada da cultura popular americana. Essa divindade bem intencionada, ou seja, tudo aquilo que é de boa intenção tem a ver com Deus. Segundo, o Deus bonzinho e instantâneo da imaginação popular. Qual é esse Deus bonzinho e instantâneo? É o Deus do quebre o vidro em caso de emergência ou divindade de emergência. É o Deus que tem a ver com o sinal do Batman, que a gente acende. Quem assistiu o filme do Batman, quem se leu a história em quadrinhos sabe. O chefe de polícia, se eu não me engano, tinha um holofote lá que ele ligava e o Batman aparecia. Aparecia lá o morcegão no céu. Então, para muitos, Deus é assim. Se eu precisar dele, eu aperto um botão e ele vem me socorrer.
Não é um Deus que é senhor da vida dele, que quer governar o seu casamento, quer governar a sua família, quer governar os seus negócios, quer governar o que ele faz com o seu corpo, quer governar o que ele faz com o seu dinheiro, mas é um Deus, irmãos, que está sempre a serviço, se precisar, para curar minhas doenças, para me dar alegria, para me dar um frescor na alma, para me deixar feliz. Não! Não quer dizer que Deus não possa fazer essas coisas, mas Deus, irmãos, não pode ser simplesmente um meio para eu alcançar as coisas. Deus é um fim supremo. Herbert, aqui é um negócio alemão que eu não sei pronunciar, diz assim: ao afastar-se da fé cristã, a sociedade ocidental voltou-se para outras coisas. Ao afastar-se da fé cristã, a sociedade ocidental voltou-se para outras coisas. Isso quer dizer, irmãos, que não se trata de um afastamento de Deus, mas se trata de voltar-se para outra coisa. A sociedade não deixou de ter o seu Deus, ela só trocou de Deus. Qual é o Deus contemporâneo? A.W. Tozer diz que o que vem à mente quando pensamos a respeito de Deus é a coisa mais importante a respeito de nós. Qual é a coisa mais importante na sua vida? É o seu Deus. Talvez acreditemos em esse Deus comum, ou Deus do senso comum, o Deus que nos foi passado, irmãos, pela cultura moderna, mas não o Deus revelado nas Escrituras. Para eu conhecer esse Deus, eu tenho que me aprofundar na Escritura, e não no senso comum, no que as pessoas falam, que um fala o tio, a tia, ou até mesmo o pai e a mãe. Espero que nossos pais, eu espero que eu como pai, você como pai, ensine para as nossas crianças a respeito do verdadeiro Deus. Segunda coisa, esse primeiro mandamento exige total obediência. Irmãos, nos tempos bíblicos, nós sabíamos claramente quem eram os deuses. Baal, Azerá, Moabe, Dagon, Zeus, Odin, Thor, Artemis, Moloque e outros tantos. Mas há outros deuses modernos nos lugares deles. Os ídolos do ego abundam, se multiplicam. Oscar Wilde, que é de ascendência irlandesa, se eu não me engano, mas inglês, dramaturgo, escritor, ele diz assim: amar a si mesmo é começar um romance para a vida inteira. Amar a si mesmo é começar um romance para a vida inteira. Quem não adora o único Deus verdadeiro, adora a si mesmo no primeiro momento. A esposa do C.S. Lewis, citada por esse autor, escreveu num livro, em português seria Fumaça na Montanha. Ela diz o seguinte: os ídolos modernos são os ídolos do sexo, da posição social, da ciência e da sociedade. Vou aqui fazer uma observação, irmãos. Eu não sou contra nenhum tipo de palestra, desde que seja com profundidade bíblica, baseado na Bíblia. Mas tem alguns temas assim que quando a gente fala, vai ter uma palestra lá na igreja ou no lugar tal sobre vida sexual no casamento, a concorrência é tremenda. E é válido esse tipo de palestra, mas eu entendo que a concorrência para esse tipo de tema tem sido tão grande. Por que nós estamos dando tanta ênfase nesse negócio nos dias de hoje? Por que isso, irmãos, tem tomado tanto? Parece que nunca é suficiente. Pedro fala, irmãos, para os maridos, para os casais, ó, vivei a vida comum do lar. A vida comum do lar tem a ver com isso. Mas por que a gente quer se tornar expert no negócio? Por que nós colocamos o sexo no altar? É uma coisa para a gente pensar. Será que isso não se tornou o nosso Deus, a quem devotamos tempo, atenção, dedicação? Será que nossas carreiras não se tornaram os nossos deuses? Será que o nosso bem-estar somente não se tornou o nosso Deus? Será que não queremos fazer coisa alguma, irmãos, que nos cause algum transtorno, alguma mudança, algum prejuízo? Queremos manter a todo e qualquer custo
o nosso estilo de vida. Talvez esse seja o nosso Deus. Talvez amemos tanto, irmãos, essa busca pela compreensão das coisas, porque queremos ser grande. E aí entramos em choque com a palavra do salmista que diz assim: Senhor, não ando à procura de coisas grandiosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Então Deus já não é suficiente para nós, tem que ter algo mais. Mas se não tem algo mais além de Deus, então o que vai surgir é angústia e angústia e angústia. Terceira coisa, esse primeiro mandamento exige exclusividade. É aqui, irmãos, que nasce o mono do monoteísmo. Alguns acreditam que a fé em Israel evoluiu de um tipo de fé que tinha hierarquia de Deus, ou seja, tem o deusinho, tem o Deus, tem o deusão e tem o ultra mega power Deus. Então alguns talvez acreditassem que, não, os outros deuses também existiam, mas o ultra mega power é o Yahvé. Alguns estudiosos acreditam assim. E talvez na cabeça de muitos, talvez somente a partir de Isaías, a ideia de que somente um Deus há, talvez isso tenha ficado mais impregnado no pensamento do povo de Israel. Eu não sou um grande estudioso disso. Mas talvez, irmãos, a mentalidade moderna tenha sido contaminada por algum pensamento assim. É por isso que em muitos cantões, irmãos, as pessoas, e eu já passei por essa experiência de alguém me convidar para fazer esse tipo de coisa, de quando vai abrir algum negócio, chama todo mundo para fazer oração. Chama o padre, chama o pastor, chama o pai de santo, chama um lá do espiritismo. Porque afinal de contas, vamos garantir que esse negócio vai dar certo. Né? E muitas vezes, irmãos, até chamam o pastor para fazer uma oração em algum lugar. Volto a dizer, eu não sou contra, só quero que você corrija o pensamento. Minha atividade aqui é essa, tentar fazer com que você pense a partir da Escritura. Não adianta chamar um pastor para orar pelo seu negócio se você é desonesto. Não é a oração do pastor que vai fazer com que aquilo que você está negociando, fazendo, vingue. Ele tem vários funcionários, mas ele faz tudo na ilegalidade. É até pior, irmãos, porque às vezes chama o pastor lá e ainda compromete o nome da gente. Eu já passei por isso. O pessoal me convidou para ir na inauguração da loja. E quando eu cheguei lá na loja, tinha um pote de sal grosso, com a cabeça de alho, no meio das roupas ali. E eu falei, dona, deixa eu explicar uma coisa. A senhora ligou para mim, a senhora não me conhece, mas deixa eu dizer uma coisa. Por que a senhora pôs esse sal aqui, esse alho aqui? Não, porque eu andei estudando, vendo os negócios na internet. Eu falei, pois eu vou mostrar uns negócios na Bíblia para a senhora. Se a senhora quiser que seja de acordo com a Bíblia, tudo bem. Você vai ter que tirar esse sal e esse dente de alho daí. Alho é muito bom para temperar uma carne. Funciona. Mas para esse negócio não vai funcionar. Pode ser que espante mosquito. Também não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que o livro, papel, vai espantar o capeta. Também não é assim que funciona. Paulo, o apóstolo, irmãos, põe o monoteísmo no contexto cristão. Sabe de que forma? Se você quiser abrir sua Bíblia, abra lá em 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8, de 4 a 6. Primeira Coríntios 8, de 4 a 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há nada, e que não há senão um só Deus. O que Paulo está dizendo? Há um só Deus, não é isso, gente? O ídolo não é nada, mas é um nada perigoso. Verso 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai,
de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. A diferença, agora olhe para mim, é que na nova aliança, esse Deus, ele é agora revelado em 3 pessoas. É mistério. A Trindade é um mistério. Então dizer, irmãos, não adianta se debruçar diante de algum ídolo, de alguma imagem, porque essa imagem não é nada, então isso não vai significar nada. É um nada muito perigoso, vou te mostrar por quê. João capítulo 14, não precisa abrir sua Bíblia, você vai lembrar comigo. Ninguém vem ao Pai senão por... Então buscar outro caminho para chegar a Deus, errou o caminho. E quando a gente erra o caminho, irmãos, a gente vai para outro lugar. Eu queria fazer uma viagem diferente nessas últimas férias, ao invés de descer pela rodovia normal para chegar até no litoral, eu queria conhecer um pouco o interior do Paraná, passando por Guarapuava, e de Guarapuava ir por outros estados e conhecer outras cidadezinhas e assim por diante. E eu resolvi colocar um tal do GPS. Quase que deu uma briga no começo das férias. Me jogou num lugar de novo. Vou falar uma coisa para você. Ali está falando, é estrada pavimentada e tal. Eu perguntei para o borracheiro, só pode pôr nesse GPS aí, mas vou dizer uma coisa, daqui 10 quilômetros a estrada acaba e é chão, e é 30 quilômetros. Você está brincando? É. O senhor vai chegar lá, mas não sei se o senhor chega inteiro. Errar o caminho, irmãos, é perigoso. Atos capítulo 4, verso 12. Atos 4, irmãos. Alguém é curado de forma tremenda e poderosa. Os apóstolos são presos. Mas diante do Sinédrio, depois de eles serem chamados perante o Sinédrio, olha só o que o apóstolo Pedro fala. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então dizer que os ídolos são nada é verdade, mas é um nada perigoso. Buscar outra coisa, irmãos, é ir para a perdição, é não ter salvação. Em suma, o que esse mandamento diz para nós é o seguinte: não ouse sequer reconhecer qualquer outra coisa chamada Deus diante de mim. É Deus que está falando isso. Lutero, o reformador do século XVI, escreveu um catecismo. E dentro do catecismo dele, ele responde, o que é um Deus? Deus é aquele a quem pedimos todas as coisas, em quem nos refugiamos em todas as horas de necessidades. Ter Deus nada mais é do que confiar e acreditar nele de todo o coração. Como tenho dito com frequência, só a confiança e a fé do coração fazem tanto um Deus quanto um ídolo. Tanto um Deus quanto um ídolo. Se a sua fé e confiança estão corretas, logo seu Deus é o verdadeiro Deus. Por outro lado, se sua confiança é falsa e errada, então você não tem o verdadeiro Deus. Lutero está dizendo, depositar esta confiança em outra coisa é não ter o verdadeiro Deus. Os ídolos, irmãos, podem ser visíveis ou não, mas eles existem. Devemos ter o primeiro mandamento com o espírito de que foi dito a Moisés e dele para o povo. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 6. Não precisa abrir sua Bíblia. Diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras estarão no teu coração. Vou ler de novo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você poderia, no lugar de Israel, escrever o seu nome. Poderia ser assim, ouve Marco, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de tua alma e de tua força. E estas palavras estarão no teu coração.
Jesus chancelou isto, lá em Mateus capítulo 22. Ame o teu Deus de todo o teu coração. O que é isto, afinal, irmãos? Quem é o nosso Deus? Quem realmente nós amamos? Em quem realmente confiamos? Para nós cristãos, ser monoteísta é fundamental. Mas mesmo assim não é tudo. É válido lembrar, irmãos, que o único e verdadeiro Deus se revelou a si mesmo, de forma suprema, cabal, de uma vez por todas, em Cristo Jesus. Há somente um Deus, há somente um Salvador, somente um Evangelho. O cristianismo é esse monoteísmo trinitário, ou seja, do Deus Trino. Então, em Cristo, nós podemos saber hoje, pela Sagrada Escritura, como cumprir o primeiro mandamento. Parafraseando, irmãos, esse texto bíblico que nós acabamos de ler, nós poderíamos escrever assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do lamaçal do pecado, da escravidão do pecado e do diabo. Não terás outros deuses diante de mim. Que Deus nos abençoe. Próximo domingo, Êxodo 20, do verso 4 em diante, pode ler lá. Não farás para ti imagem de escultura.